Olá, seja muito bem-vindo a esse workshop. Eu sou Nanda Biolchini, psicoterapeuta, coach de vida autêntica e mindfulness, e eu vou te guiar ao longo dessa jornada. Esse é um workshop introdutório ao mindfulness e o convite aqui é que você aprofunde o seu entendimento sobre essa ferramenta e como que ela pode trazer benefícios concretos e sustentáveis para a sua vida. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o contexto de mundo atual, sobre as características desse momento de sociedade que estamos vivendo e quais são as habilidades e qualidades de mente que esse momento pede de cada um de nós. Isso vai nos ajudar a compreender porque todos nós, em maior ou menor grau, estamos sim sofrendo de ansiedade. E vai te ajudar a compreender também como que o mindfulness pode ser utilizado como ferramenta para te ajudar a desenvolver qualidades de mente, a desenvolver essas habilidades, para que você seja capaz de navegar pela sociedade moderna com mais tranquilidade, com mais plenitude, com mais autenticidade e de uma forma muito mais feliz. Para a gente começar, eu queria falar sobre o contexto de mundo que a gente está vivendo atualmente. Você já deve ter percebido que o mundo está bem diferente do que costumava ser. E eu vou te explicar o que aconteceu usando a teoria do Thomas Malone. Thomas Malone é um professor e um pesquisador do MIT que explica toda essa transformação que a gente está percebendo no mundo atual com base em um elemento bem simples, que é o custo da comunicação. Então vamos lá. Se você parar para pensar, há 30, 40 anos atrás, o custo da comunicação era muito alto. Era muito caro se comunicar aqui do Brasil com alguém que estivesse lá na Europa, por exemplo. Então, toda a informação, todo o conhecimento, todos os saberes, eles ficavam concentrados em poucas instituições. E quando eu estou falando de instituições aqui, eu estou falando de organizações, de governo, de instituições de ensino. Instituições, gente, que tinham o poder econômico, financeiro, para fazer essa informação fluir. O que acontecia então? Nós, indivíduos, precisávamos fazer parte de uma dessas instituições. Precisávamos nos associar a uma dessas instituições para podermos ter acesso a conhecimento, às informações, à educação e, inclusive, para poder vender o nosso trabalho. Nesse modelo, a gente acaba se moldando, se adaptando ao que é considerado aceito dentro dessas instituições, ao que é considerado profissional, por exemplo, dentro das organizações. Então, nós como pessoas vamos perdendo nossa autenticidade, nossa potência, nossa autonomia. E a gente vai se moldando ao que as organizações pedem de nós para que a gente possa estar associado a elas e assim usufruir de toda a informação, conhecimentos e saberes que elas fazem gerar pelo mundo. Com o avanço da tecnologia, o custo da informação, gente, está tendendo a zero. A informação se tornou completamente acessível a qualquer pessoa. Sendo assim, o poder que antes ficava centralizado nas grandes organizações e instituições, ele está sendo descentralizado. Ele está sendo distribuído entre nós, eu, você, indivíduos comuns. Os indivíduos comuns estão ganhando voz, estão se apropriando e se empoderando da sua autenticidade, da sua autonomia, de qual que é a sua melhor entrega a serviço do mundo. E se você parar para pensar na sua própria vida, essa é uma transformação, gente, que já aconteceu. Não é futuro. Tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo empoderado para expor, para expressar suas opiniões, suas ideias, o seu trabalho. Hoje nós temos acesso a todos os saberes e todas as informações, independente de estarmos associados ou não a uma grande instituição de poder. Percebam então que a mudança já aconteceu. Na nossa vida pessoal, na nossa rotina diária, a gente já está operando dentro de um mundo hiperconectado. Um mundo que se relaciona, um mundo que se fala.
Só que as grandes instituições, as grandes organizações, todo o modelo estruturado da forma que a gente conhece ainda não se adaptou. E é por isso que a gente tem aquela sensação de que a forma como a gente sabe fazer as coisas não está funcionando mais. O que a gente está vivendo hoje, então, pessoal, não é uma crise, e sim uma transição. E você pode chamar ela como você quiser. De quarta revolução industrial, de revolução da informação, de revolução da verdade. Fica a teu critério. Mas o ponto relevante aqui é que essa revolução é uma revolução silenciosa, sutil, delicada. Por quê? Porque ela é uma revolução intangível. Se a gente está falando de informação, de conhecimento, de saberes, tudo isso não está aqui no material. A gente não consegue pegar. Você concorda? Tudo isso está no intangível. E o que acontece com os elementos intangíveis? Quanto mais a gente consome esses elementos, mais ele se multiplica, mais ele aumenta. Quanto mais você consome uma informação, você está alimentando o teu saber que vai passar essa informação adiante para uma outra pessoa. Então, a gente está vivendo uma era de um crescimento exponencial. Se você pegar os dados dos indicadores de diversas variáveis no mundo de 1950 para cá, você percebe uma curva com um crescimento muito acelerado. A gente vem crescendo assim, mais linear e de repente exponencializa. Realmente está tudo acontecendo muito rápido. A gente está vivendo a era da complexidade, a era do intangível. Só que nosso corpinho aqui, nosso físico, ele é tangível. E tem muita gente que não está dando conta de lidar com essa velocidade e exponencialidade da vida moderna. Para você ter ideia, as características principais desse momento de mundo que a gente está vivendo são as seguintes: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Você pode sistematizar isso num anagrama denominado VUCA. A título de comparação, essa sigla, gente, foi criada pelo exército americano para caracterizar um ambiente de guerra. Presta atenção nisso. As mesmas 4 características que são atribuídas a um ambiente de guerra estão sendo utilizadas para caracterizar o momento de sociedade e de vida que a gente está vivendo hoje. Então, é super natural que a gente esteja vendo emergir diversas novas doenças, que a gente esteja vendo crescer o número de pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de depressão. Existe até uma nova síndrome chamada FOMO, Fear of Missing Out. Diante de tantos eventos, de tanta informação fluindo, de tanta coisa acontecendo, as pessoas estão ficando aflitas de estar perdendo tudo isso. Dá aquela sensação de que estou ficando sempre para trás, que eu não estou dando conta do fluxo de acontecimentos e informações que passam por mim ao longo do meu dia. Então perceba, gente, que a gente está falando de uma transformação do modelo mental, da forma como a gente percebe as coisas, da forma como a gente raciocina e age. A gente está falando aqui de uma mudança de paradigma. E quando eu estou falando de paradigma, é simplesmente uma mudança da forma como a gente está acostumado a fazer as coisas por aqui. A gente está falando de cultura. E a cultura, gente, ela é constituída ao longo do tempo, por repetição. Quanto mais você repete um determinado padrão ou um hábito, isso vai se enraizando na sua cultura. Até que as pessoas começam a repetir aquele comportamento e aquele padrão e aquela forma de pensar, sem nem saber o porquê e sem nem se questionar por que estão fazendo aquilo. A gente está falando aqui, então, de construir e desenvolver um novo modelo mental. Uma forma não linear, para a gente conseguir dar conta dessa exponencialidade que está presente hoje em dia. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre cada um desses 4 elementos que compõem as características da vida moderna, associando a eles as habilidades que eles pedem de nós, para que a gente possa navegar por esse mundo moderno
com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais estabilidade interna. A primeira delas que eu gostaria de falar é a complexidade. Por que a gente aumentou a complexidade do nosso sistema? Porque aumentou o número de interações entre as pessoas no mundo, entre as pessoas que compõem esse sistema, né? Quando isso acontece, tem um monte de gente tomando decisão ao mesmo tempo, não existe mais uma hierarquia, a gente está numa relação horizontal, todo mundo no mundo fica sabendo de todos os acontecimentos em tempo real. Então, nosso modelo mental cartesiano, que costuma pensar em causa-efeito, deixa de funcionar. São muitas as variáveis afetadas. Isso pede um olhar sistêmico, um olhar que, para que você consiga tomar uma decisão, você considere o impacto dela em todos os elementos envolvidos. E aí vem o segundo elemento, que é a ambiguidade. A ambiguidade é a nossa capacidade de estar aberto para diferentes perspectivas. É sair desse olhar dual, de extremos, sabe? Ou preto ou branco, ou certo ou errado, ou bom ou ruim, agradável ou desagradável, e começar a caminhar por uma diversidade de perspectivas em relação ao mesmo elemento, que pode até integrar extremos. Como que é estar relaxado dentro de uma dor? Como que é estar numa postura ao mesmo tempo alerta e relaxada? O próximo elemento é a volatilidade. Pensa no mercado de ações, a variação do preço dessas ações. Muito volátil, né? Quando está variando muito. Quando a gente está falando de volatilidade, estamos falando que está tudo mudando o tempo todo e numa velocidade exponencial. Isso pede de nós uma capacidade de se adaptar muito rapidamente, uma capacidade de flexibilidade, de resiliência, que a gente não esteja muito apegado às nossas verdades absolutas, que a gente tenha abertura para se adaptar. E a última delas, gente, é a incerteza. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tá tudo mudando tão rápido que a gente está vivendo com uma sensação muito maior de incerteza. Diante dessa incerteza, a curiosidade é um dos elementos essenciais para que a gente consiga lidar melhor com isso. E por quê? Com a curiosidade, a gente começa a investigar, a explorar diversos saberes, diversas ferramentas, diversas técnicas. E a gente vai acumulando esses saberes aqui dentro, para que diante de cada situação a gente possa recorrer à nossa caixinha de ferramentas, combinar esses saberes e dar a melhor resposta consciente ao que aquele momento está te pedindo. Percebam então que a gente está saindo de um mundo onde a gente vivia com receitas e respostas prontas, repetindo no piloto automático e caminhando para um mundo de um desenvolvimento da consciência, de um desenvolvimento da presença, para que você consiga perceber o que aquela situação pede de você e consiga combinar todos os elementos que você tem para dar a melhor resposta possível. E é nesse lugar que o Mindfulness se revela como uma das ferramentas mais potentes para desenvolver todas essas habilidades que o mundo moderno está pedindo de nós. O Mindfulness, ele vai te ajudar a desenvolver a sua musculatura cerebral para que você tenha mais adaptabilidade e flexibilidade, para que você esteja mais aberto e sem julgamento, para que você solte o controle, para que você deixe ir de uma forma um pouco mais tranquila. E ele vai também ativar o teu olhar curioso, essa capacidade de investigação e de exploração. Porque é exatamente a curiosidade que vai te ajudar a sair do piloto automático e partir para as decisões conscientes. Quando eu estou falando de curiosidade aqui, eu gosto muito de trazer aquele exemplo de um olhar de viajante. Lembra das vezes quando você foi viajar, conhecer um novo país, uma nova cultura? Parece que tudo te atrai, né? Você fica ali querendo olhar para tudo, conversar com todo mundo, porque é a primeira vez que você está olhando para aquilo. A ideia do Mindfulness é instigar esse olhar de iniciante, sabe? Esse olhar curioso de que está vendo aquilo pela primeira vez. E o mais legal é trazer esse olhar para a tua rotina diária.
Como que é olhar para suas próprias mãos como se fosse a primeira vez? Como que é olhar para o ambiente ao redor na tua rua como se fosse a primeira vez? Quando a gente começa a exercitar isso, gente, um novo mundo de perspectivas se abre. Coisas que estavam ali há anos e que a gente nunca reparou. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar mais a fundo no conceito do mindfulness, para você compreender de onde ele surgiu e qual que é a proposta que ele traz para a tua vida. Um beijo e até a próxima aula, com o coração e a mente sorrindo sempre.